Ou a gente se atualiza, se adapta para inovar e nos mantermos competitivos, isso eu falo para empresário, falo para nós da área tributária, ou a gente vai estar fora, né? Ou a gente vai ser engolido por quem está se atualizando e está inovando e está entendendo que as coisas não vão ser mais como eram antigamente, né? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tributarista do Futuro, e é aqui que discutimos as estratégias para promover o crescimento econômico do Brasil, sempre unindo inteligência tributária, inteligência de negócios, para fazer negócios crescerem de forma ética e sustentável. Eu sou Letícia Amaral, sou tributarista de inteligência de negócios, sou a hostess desse podcast, e no episódio de hoje falaremos sobre a reforma tributária por elas, Movimento Mulheres no Tributário, e, obviamente, que as minhas convidadas de hoje são as fundadoras desse movimento incrível, minhas queridas Carol, a Carolina Brasil, a querida Francine me fala aí como que pronuncia? Facchinello. Facchinello, eu sempre leio Facchinello, né? Mas Facchinello. Francine Facchinello, meninas, sejam muito bem-vindas. Fico feliz que saiu esse episódio de podcast, né? Que estava encantado, mas que bom que deu certo. Tô muito feliz de tê-las aqui pra gente falar. Isso aqui, né? Ganhei, ó, pessoal, ganhei em primeira mão aqui. Tô com essa obra maravilhosa, a Reforma Tributária por Elas, e é muito bom. A gente estava discutindo aqui, e eu quero que eu quero explorar bastante nesse episódio o nascimento do movimento Mulheres Tributário, que estava conversando que hoje é o movimento de maior expressão, né, em relação a termos mulheres tributaristas e como esse mercado feminino na área tributária cresceu e tem sido cada vez mais impulsionado pelo movimento. E vocês, como fundadoras, eu quero saber muito essa história, quero que vocês também... Muita gente conhece a Carol, a Fran, mas não sabe exatamente quem são as pessoas por trás, né, dessas mulheres incríveis que lideraram e fundaram esse movimento. Então, para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho quem são vocês individualmente, né? Depois de falar desse encontro, dessa união, e depois do nascimento do movimento, e depois a gente entra na temática do Reforma Tributárias por Elas. Então, vamos lá, quem quer começar? Vai lá, Carol, foi você. Tá então. bom. A Carol tá com a cara de... Foi por todo mundo olhando. Por ordem alfabética, então. Ok. Carol. Bom, obrigada, Letícia, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você hoje. Parabéns pela iniciativa e por debater um assunto tão importante e tão presente na nossa vida, que é o tributário. Falando um pouquinho de mim, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou de Itapetininga. Eu não escolhi o direito que me escolheu. Eu sempre tive, assim, essa... facilidade na comunicação, habilidade para argumentar, poder de persuasão, e então todo mundo falava, não, Carol, em última instância você ganha de qualquer jeito, então você tem que ser advogada. E não vem de família de advogados, Carol? Não venho de família de advogados, então. Desbravei. Na minha família tenho tio, tia, mas as minhas irmãs também fizeram direito, mas não seguiram carreira, e eu escolhi, né, na verdade eu fui escolhida pelo direito. E a área tributária, eu sempre gostei da parte empresarial, como você falou, eu sempre vi a empresa como... fundamental para a economia, fundamental para dar liberdade para o cidadão, para trazer crescimento econômico, qualidade de vida. Então, eu fiz a faculdade, na época tinha vários colegas que queriam concurso e eu era uma das únicas que já tinha certeza desde o feio, início. Né? Porque a maioria quer concurso público, quero advogar. Quem quer advogar é sempre a minoria. E sempre soube. E aí, quando eu conheci o tributário, eu já gostava da parte empresarial, eu me apaixonei pelo tributário, fiz tributário na OAB. E, enfim, estamos aí na luta agora. E você conheceu o tributário na cadeira de tributário da faculdade? Você já tinha alguma experiência prévia, estágio, nada? Não, na cadeira de tributário da faculdade. Você é advogada há quanto tempo, Carol? Eu sou advogada há
estamos há 14 anos. 14 anos. E, É, e desde 13, vai, porque daí para eu começar a advogar mesmo, 13 anos. E você sempre empreendeu na advocacia ou você trabalhou em escritório antes de decidir ter o seu? Não, como eu casei, e o escritório tem 11 anos, na verdade, né? Eu voltei para o interior porque eu casei, e aí eu abri Você um estudou onde? escritório Em de São Paulo? advocacia, estudei aqui em São Paulo, e aí eu abri o escritório de advocacia em Tatuí, que é do lado de Itapetininga. Tive duas sócias, a Maria Laura, que estudou comigo no Objetivo, lá em Itapetininga, e a doutora Verônica, que é a mãe dela, e foi incrível. Tivemos a sociedade até 2019, depois eu segui sozinha lá no interior. A gente atende 12 municípios ali da região, hoje aqui em São Paulo também, né? Depois a Fran vai contar melhor, Depois a mas gente entra com a nessa nossa parte. nova sociedade. E, enfim, o tributário tá em tudo, mas no início da minha carreira eu não atuava só no É isso que eu tributário. ia perguntar, se você sempre atuou com tributário ou sempre focou nisso ou não. Eu sempre tive o tributário e aí foi, né, foi um desafio. O interior né, um ambiente mais conservador do que aqui em São Paulo. A gente sabe que a advocacia é conservadora, a advocacia tributária ainda mais. Então, foi um desafio construir uma carreira no interior de São Paulo, uma menina recém-formada. Eu cheguei a escutar que não era um ambiente para mulheres jovens. Olha só. Mas Por muito tempo já era desafiador ser mulher no É. tributário, né? Mulher jovem no tributário devia ser mais Hum. desafiador ainda. mais ainda, mas graças a Deus, acho que quando a gente, né, gosta do que você faz, você se dedica, você tem um trabalho, você tem algo a oferecer bom, que vai agregar para o cliente, que vai fidelizar o cliente, porque isso é muito importante, né? A gente vê muitas vezes os jovens ansiosos por construir, por serem contratados, mas aquela euforia dura até o início, até a conquista, né? Aí conquistei e não se preocupa em manter. E eu sempre falei isso no escritório, é um dos princípios que eu tenho com a minha equipe, é índice de satisfação dos clientes. Então, você ter essa métrica, com certeza vai te dar uma projeção aí do seu crescimento para os próximos anos. Porque se você não estiver mantendo os clientes que você já tem, a probabilidade de você crescer é muito baixa, porque podem entrar novos clientes, mas eles não serão mantidos. Então, foi isso. No início eu trabalhava com o tributário, mas sempre para o lado empresarial, né? A gente nunca focou em direito de família, em pessoa física. Pessoa física, desde que seja, né, da empresa ou algum cliente que a gente já atendia, Sim. mas que tinha alguma demanda específica. E aos poucos a gente foi se especializando. Hoje eu tenho o Renato, que é a sócio da área civil e trabalhista, cuida super bem da área, mas graças a Deus outras o áreas também para escritório poder servir melhor os teus clientes, né? Exatamente, é um escritório boutique, hoje são 11 pessoas no interior, mas é um escritório especializado. E hoje a gente conseguiu, né, conquistar esse espaço e que os clientes também valorizam e que virou uma referência na região. É uma grande satisfação. Muito legal. Agora vamos para o outro extremo do interior, né? Sim, agora vamos falar de Santa Catarina, né? Eu tenho uma trajetória aí pelo estado, então, bebezinhos, meus pais foram lotados, então eles passaram no concurso público federal em Joinville. Eu cresci, eu me formei, eu fiz faculdade na Univille, na Universidade da região de Joinville. Também tenho Tem uma Univille lá em história Setiba. exata, como a da Carol. Eu também me apaixonei pelo direito tributário na faculdade. Que legal. Vim de uma família, né, formada no direito, na carreira pública, então a tendência era que eu tivesse escolhido, né, a carreira pública. Mas já nos primeiros anos da faculdade, que eu comecei a fazer estágio, eu falei, não, eu gosto da advocacia. Eu não quero carreira pública. E quando eu tive a cadeira de direito tributário, tinha um professor que eu gosto muito, ele é um advogado lá em Santa Catarina também, muito conceituado na área tributária, o professor Diogo Otero. E aí, ele é bem conhecido. E eu gostei muito, fiz a prova da OAB em Direito Tributário. Assim que eu me formei, eu fui fazer uma especialização, aí eu fui para a região Oeste, eu fui para Chapecó. Mas você foi por qual motivo para Chapecó? Eu fui para Chapecó pela família do meu ex-marido, eles são de lá por causa do meu casamento. Então, eu me especializei lá em Direito Tributário, comecei a trabalhar num dos maiores escritórios lá da região Oeste, tinha a parte contábil e jurídica.
Eles são muito fortes lá na região, foram muito bem recomendados e realmente fiquei quase 9 anos no escritório e foi uma experiência que eu digo que é uma formação para a vida toda. Realmente trouxe uma bagagem aí muito grande. E quando eu engravidei do meu primeiro filho, que eu ganhei o Pedro em 2017, eu resolvi que eu queria empreender, que eu queria ter o meu próprio escritório, poder fazer o meu horário, ter a minha agenda. E aí eu falei, então agora, quando o Pedro nascer, eu vou seguir. Foi o que eu fiz. Então eu abri meu escritório. Foi desafiador nos primeiros anos. Com criança Com criança, recém-nascida ainda, meu exato. Deus, Eu nunca imagina. vou esquecer que a minha médica falou assim pra mim. Eu falei, como é que eu vou fazer com dois filhos pequenos? Porque logo em seguida eu engravidei da Laura e ela falou assim pra mim: são 2 bebês. O seu trabalho é um bebê porque ele está nascendo agora. E os teus filhos são bebês, então eles vão ir crescendo juntos e você vai ver como Uhum. você vai conseguir administrar. E hoje eu olho pra trás e eu vejo exatamente isso, assim, porque eu fui conseguindo, porque no início o escritório a gente não tem, né? Ainda uma clientela, a gente ainda não tem todos os dias uma demanda grande. Então era isso, assim, eu ia às vezes à tarde para o escritório para ficar ali planejando, pensando qual que é a empresa que eu iria prospectar, como que eu iria, né, atender. O único escritório da região oeste de mulher na área tributária. Olha só. Não tinha mais nenhum outro escritório na época com uma mulher sendo sócia proprietária do escritório. Então, também passei por algumas dificuldades em reuniões, de perguntarem: o sócio está chegando, né? Cadê o sócio? Então, mas eu sempre tive, assim, muita clareza no que eu queria fazer, no que eu estava fazendo. Nunca senti isso como fosse algo que me impedisse ou que me desestimulasse. Sabe? Muito pelo contrário, fazia cada vez mais eu querer marcar reuniões e eu sabia que num primeiro momento eles iriam olhar para mim e pensar, é uma menina, uma moça jovem, mas eu falo assim, quando você demonstra que você tem conhecimento, você sabe do que você está falando, você desarma a pessoa do outro lado, seja homem, seja mulher, quem for que estiver naquela posição. Porque você sabe do que você está falando, você demonstra que você tem conhecimento técnico, de que você vai entregar um bom trabalho. Então, graças a Deus, o escritório só cresceu e hoje a gente, né, atende lá a região de Santa Catarina e eu comecei a fazer mestrado no último ano aqui em São Paulo, na PUC São Paulo, e esse ano, então, me mudei para São Bebê. Paulo, vim para São Não se Paulo, rendeu, né? me Aos rendi, encantos. Rendeu os encantos em São da capital Paulo. business do país, É. né? Exato. E agora estou aqui, estamos com um novo negócio, eu e a Uhum. Carol, além do Mulheres no Tributário. Então a gente tem agora um novo negócio. Antes de começar, onde que a história de vocês se cruza, né? Porque o MT precede um encontro aí entre Precede. vocês, né? De alguém que tá no interior de São Paulo com alguém que tá no interior de Santa Catarina, tem que ter tido algo em comum aí nesse meio do caminho. Mas você também, assim como a Carol, sempre teve tributário no teu escritório? Sempre foi o foco? Sempre foi o foco tributário. Quando eu abri o escritório, eu abri justamente com esse foco. Nós fazíamos atendimento e fazemos ainda empresarial, então a LGPD, trabalhista, porque no interior, a Carol ainda, essa frase é dela, ela fala, né, que o cliente, ele casa com o escritório. E realmente, a partir do momento que ele cria uma confiança com você, ele vem para você falar, eu tenho uma ação de cobrança, você distribui? Eu tenho um inventário, você faz? Eu tenho um contrato para analisar, né, um fornecedor de alguém. Então, você acaba prestando esse serviço empresarial. Então, aí, né, Aí você a também equipe... agregou outras Exato, áreas para agreguei, poder atender o teu exatamente. cliente que originalmente veio do tributário. Exatamente, outros advogados para a gente conseguir fazer esse atendimento full, né? Para poder entregar isso, porque senão o cliente ele acaba procurando outro escritório e aí acaba não fidelizando com você. Muito bom. Então me contem, meninas, como que foi esse encontro aí? Como de Tapetininga / Tatuí para Chapecó, como que foi esse encontro? 2022, nós fizemos um curso tributário aqui em São Paulo, pós-pandemia, volta dos cursos presenciais, né? Acho que teve aquela necessidade de todo mundo de sair de casa, de viajar. E eu lembro que para mim foi algo impactante. Eu falo na nossa rotina hoje correndo, né? Eu tenho 2 meninas, a Fran tem um casal.
E eu lembro que eu dormi um dia, uma noite fora de casa, que o curso era 1 dia e meio, né? E dormi uma noite fora de casa e eu lembro, ai, que saudade das crianças hoje, né? Eu fico 2 dias longe delas toda semana, porque eu me divido entre o interior e São Paulo, então eu faço agenda aqui 2 vezes na semana. E isso se tornou uma rotina, mas eu lembro que na época, Na época não pós-pandemia, era meu rotina. Deus! E eu falei, não, tô precisando. Sabe quando você sente que o início foi bem desafiador do escritório lá em Tatuí? E a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho, né, bem feito, especializado, que foi dando retorno. Mas quando você sente que você Deu uma estabilizou, não estabilizada. que a estabilização não seja boa, Bom. mas eu sempre fui a pessoa inquieta. Quer ter do E que desafio, quer né? fazer, o que eu posso agregar mais? Na pandemia eu fiz um MBA, porque estava lá em casa, né? O que dá pra gente fazer? Um MBA online dava. E logo que eu saí da faculdade, eu também fiz a especialização em tributário. Aí eu vi esse curso, falei, vou fazer. E no curso nós não sentamos próximas, era um curso pequeno, acho que tinha umas 15 pessoas, mas eram sofás, poltronas. E aí na hora do almoço sentamos uma ao lado da outra, foram os únicos lugares que sobraram, né? E a gente começou assim: eu fiz a prova da OAB já de tributário. Eu também. Eu mudei de cidade porque eu casei. Eu também. Aí eu abri meu escritório. Eu também. Meu Tem escritório é o vários único pontos em dos comum. escritórios de Muito. mulher. E aí a conversa se resumiu no eu também. E, enfim, aí foi fantástico. Eu chamei a Fran para conhecer o meu escritório em Tatuí. Ela veio de Chapecó, pegou um ônibus, foi até Tatuí. Foi lá conhecer. Isso eu acho que é legal, que fica aqui uma lição para quem tá nos escutando. A gente saiu do evento, marcou essa reunião para fazer o networking efetivo, porque senão você fica só tomando cafezinho, E só, depois vamos não, fazer, e vamos depois marcar, não evolui, né? não E não vai pra efetiva. frente. Não, o que você consolida o faz? Você relacionamento. conhece essa ação específica da saúde? A Fran sempre trabalhou muito com a saúde. No escritório, recentemente, que a gente começou a trabalhar com a área da saúde, até porque é ela que trouxe muitas ideias. Eu trabalho com muita indústria, o que dá para fazer? Porque não adianta, quem é bom em tudo não é bom em nada. E E a o gente tributário é muito sabe amplo, né, também. que eu sempre tive isso como princípio no escritório, dividir para multiplicar. Ninguém chega longe sozinho. E aí a gente fez a reunião e eu convidei ela para participar de um evento de tecnologia tributária. E aí, sei lá, acho que tinham 80 homens e 5 mulheres. E muitas das próprias meninas que estavam no curso, nossa, mas como que vocês estão nesse ambiente aí cheio de homem? Eu sei lá, né? Eu falei pra mim, acho que foi algo que foi sempre tão natural, porque meus clientes, a maioria são homens, e no dia a dia, e a gente às vezes até tem uma postura assim, eu brinco que às vezes eu me sinto assim, com cara de brava, sabe? Porque você fica nesse mood de trabalho automático. E eu já tinha um grupo de mulheres no interior de São Paulo para networking das mulheres, para empreendedorismo. Não era Sim, não de nem de tributário, mas advocacia, só nem de tributário. mulheres. E a Fran também. E aí a gente, olha, que tal, né? Mulheres no tributário. E aí veio essa sementinha aí que, graças a Deus, eu falo que quando a gente constrói algo, primeiro, do coração, que o projeto nasceu do coração, e segundo, quando você constrói algo para a sociedade, que é para ficar, não tem como dar errado. E o Mulheres no Tributário, hoje, ele nos transcendeu, ele é muito maior do que nós. E eu acho que é esse o objetivo, né? A gente tem mulheres por todo o Brasil, uma capilaridade enorme, e dando voz e espaço para muitas mulheres que estavam escondidas. Então, isso é gratificante. E a gente nunca teve medo, sabe? Eu digo assim, Letícia, quando eu e a Carol a gente teve a ideia, uma das primeiras coisas que a gente se olhou foi, as duas, né? Ela com esse projeto de mulheres no interior de São Paulo, eu com o projeto de mulheres no interior de Santa Catarina, então a gente já fazia eventos com mulheres. Então, quando a gente pensou no Mulheres no Tributário, vamos fazer um evento para lançar o Mulheres no Tributário. A gente na nossa cabeça, a gente já vê, não, vai ser um projeto para o Brasil, para todo o Brasil, as Já duas. pensaram grande, A gente já né? pensou Porque, grande. Assim, pensar pequeno, E pensar grande aí a dá gente mais pensou, não dá trabalho. para fazer o lançamento nem em Chapecó, nem em Nem Tatuí. Tatuí, Então, onde é que a gente vai fazer? Vamos fazer em São Paulo, que foi aonde a gente se conheceu. Então, assim, e aí nós Ponte somos... Estaiada, Ponte Estaiada, a gente queria... e a gente foi atrás para, né, conhecer as pessoas e para organizar. E eu nunca me esqueço que a pessoa que foi nos ajudar a fazer, procurar um local em São Paulo, lembro que ela perguntou assim para mim, mas o que vocês querem?
E eu olhei pra ela e falei, vista da Ponte Estaiada. Porque pra mim, São Paulo é vista da Ponte Estaiada. Eu lembro que ela olhou pra mim e falou assim, você não pensa pequeno. E aí eu pensei comigo, não penso. E nós conseguimos uma sala lá no Cidade Jardim, Linda! Eu adoro aquele lugar. sabe? É um lugar incrível, com uma energia maravilhosa, do jeito que eu e a Carol a gente gosta. E a gente fez o primeiro evento em agosto de 2022. Tinham 40 pessoas. Nós que colocamos a mão em tudo, a gente chamou o palestrante foi convidado no LinkedIn, a Camila Tapias, que hoje está com a gente no projeto, que é vice-presidente, né? Que somos nós três que fazemos o projeto E acontecer. vocês também não conheciam, Camila? Não, Tipo, foi na cara e na coragem, no né? LinkedIn, sabe? Eu falei, olha, amiga, já convidei. Convidei, vai. Sabe? Então, eu acho que a gente vai se identificando, é engraçado. Agora, entrando para a parte do universo, porque as pessoas, elas vão, né, parecidas, elas vão se conectando. E aí, ali a gente foi conectando aquelas mulheres. Então, o primeiro evento, tanto que assim, nós marcamos o horário das 2h às 18 era para acabar. Nós saímos do Cidade Jardim da sala passado das 22h, com eles querendo, porque assim, ninguém queria ir embora. E a amiga, ela quer expulsar a gente, a amiga continua sorrindo. E a Carol fica sorrindo, e a moça dizia pra mim assim, tipo, meu Deus, 4 horas a mais, assim, o que vocês estão pensando, entendeu? Só que foi uma conexão tão grande, foi assim um momento que, realmente, o que nós pensamos muito, eu e a Carol, quando a gente falou, não, vamos criar, então, Mulheres no Tributário, é para dar voz para as mulheres, é justamente para dizer para essas mulheres que nos questionaram, como que vocês fazem para estar nesses ambientes? Justamente para dizer, é possível, né, com conhecimento técnico de qualidade. Então, a gente criou o nosso clube, que tem aula, né, tem aulas semanais, trazendo, então, essas mulheres grandes que que sofreram muito, né, muito mais do que nós. Nós temos aí hoje grandes tributaristas, Ana Otume, Mary Elbe, a Bettina Gruppenmark, Denise Lucena, a professora Misabel Derzi. São mulheres que enfrentaram uma dificuldade muito maior do que nós enfrentamos hoje. E aí, ter a oportunidade de estar com elas, de aprender com elas, de ver mudanças em congressos, ver que os congressos passaram a se preocupar em ter mais mulheres nas mesas, em chamar mulheres para debates, em ter mesas compostas somente por mulheres. Então, isso realmente é algo que, como a Carol falou, assim, a capilaridade que a gente atingiu nacionalmente, as embaixadoras, que hoje a gente tem representatividade em praticamente todos os estados do Brasil. Uma mulher que representa mulheres no tributário, então que leva o nome do projeto, que faz o projeto crescer, que cria movimentos na sua região. Porque a gente tem isso, né? O Brasil, ele é regionalizado, né? Claro, muito grande, né? Muitas diferentes culturas, diferentes... são vários países em um país, né? Mas o que eu acho bem incrível é como o movimento tomou corpo muito rápido, né? Você foi em 22. Um ano depois que vocês fizeram o evento, já tinha quantas pessoas no evento de um ano? No evento de um ano, a gente já tinha mais de 100 pessoas. Já. Mais de 100. Não 100 no presencial, mas assim, os nossos grupos de WhatsApp já estavam lotados, a gente já estava montando o segundo grupo. A gente já... Agora vai fazer 3 anos em agosto desse ano, a gente já passou... Já tem mais de 12 mil mais de seguidores. 150, porque era a capacidade lá do a gente do local. A capacidade do Cidade E várias Jardim. pessoas, eu quero participar. E não consigo, não tem mais vaga. Então foi muito rápido, Foi assim. muito rápido, foi a velocidade da luz. Mas é muito legal ver. Eu acho que também tem muito isso, né? Da representatividade e da sensibilidade de uma mulher com a outra, né? A gente tá aqui, a gente também... Porque o tributário... Hoje eu já realmente vejo diferente, mas o tributário, ele sempre foi muito mais dominado por homens, né? Um ambiente mais masculino. O ambiente de negócio sempre foi muito mais masculino, né? Foi mais recente que as mulheres começaram a dar mais voz ao empreendedorismo como um todo. E no tributário, a mesma coisa. E aí veio a questão da reforma, né? Porque aí vocês foram muito protagonistas. E eu tava comentando com vocês antes que eu realmente admiro, porque eu falo, nossa, eu já acho a minha rotina muito, muito, muito agitada, muita coisa. Eu falei, eu não sei como que as meninas dão conta, porque vocês não param. Assim, pelo menos eu olhando de fora, assim, falei, cada hora eu tô num canto, cada hora elas estão em algum evento, em algum congresso, e no Congresso Nacional foram várias vezes. E daí, como que foi esse protagonismo da questão da reforma? Eu acredito que nós estávamos na hora certa, no lugar certo,
e não nos faltou coragem, porque eu acredito, né? Nós acreditamos muito em Deus, então, assim, primeiro que eu acho que o Mulheres no Tributário não é por acaso, que tem um propósito, que Deus sim. nos colocou, nos deu essa missão e que estamos aí nos desafios, As porque duas tem dias que a advogadas gente do fala, interior, meu né? Deus, Do interior para o mundo, né, do Carol? interior para o mundo, primeiro bem para o isso. Brasil, Brasil, depois depois para para o o mundo. mundo. E assim, a gente sempre abraçou as oportunidades, sabe? Eu brinco que meu nome é trabalho, meu sobrenome também, e assim é o nosso mood, porque a gente sempre foi. Ah, não, porque tem gente que é especialista em dar desculpa, né? Porque se a gente olhar realmente, não, tem dia que eu falo, meu Deus, o que eu fiz com a minha agenda? Porque é difícil, é corrido, só que se a gente esperar o momento ideal, você nunca tá pronto. E janeiro, até janeiro e fevereiro desse ano, a gente até falou, nossa, tipo, tô com saudade da correria, porque janeiro e fevereiro é mais calmo, né? Janeiro do ano passado, nos convidaram, primeiro o senador Roberto Rocha pediu, né, um almoço para falar de tributário, que ele participou, gravamos um programa lá com ele, e aí o doutor Wilfrido, que também é nosso padrinho da reforma, que é sócio, a Fernanda Feuser, a nossa embaixadora em Brasília, é sócia dele, nos convidou para um almoço, e ele nos convidou para conhecer o Instituto Unidos Brasil, que faz parte, né, lá no mesmo local da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que eles atuam bastante nessas questões legislativas e que os parlamentares vão lá toda semana para debater uma pauta, um almoço. Ele falou: olha, tem muita sinergia com o trabalho de vocês e vocês precisam conhecer o Instituto. E nos convidou para um almoço em janeiro. Janeiro, Brasília, é parado, né? Fran, vamos. Vamos Vamos. lá. Numa semana Tá parado, depois, tá meio parado aqui, vamos lá para voltamos Brasília. voltamos para Brasília para esse almoço. E qual era o tema da reunião? Reforma tributária. Reforma tributária. O ministro Haddad, né, pediu a Recém-promulgada a PEC. regulamentação. Foi no janeiro de 24, Isso, recém-promulgada a exatamente, PEC, então, né? exatamente. Virar emenda constitucional. Com a API ali, né, com a equipe do secretário Bernardo Api, montaram os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho não tinham a iniciativa privada, não tinham os contribuintes, não tinham as associações, o que, aliás, foi alvo de algumas críticas na época. E isso fez com que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e as outras frentes se unissem para regulamentar a reforma tributária também, porque nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Se eu tenho aqui os parlamentares nas frentes, né, mais de 500 parlamentares, se eu protocolar o projeto, quem que vai regulamentar? Então, assim, foi uma iniciativa democrática, foi uma iniciativa brilhante, que eles tiveram até para quê? Para mostrar a voz do povo. Porque nós brasileiros, muitas vezes, né, ficamos descrentes, as pessoas, reclamam da política, reclamam disso, reclamam... Mas o que a sociedade faz efetivamente para participar? E aí foi um momento assim, eles, não, nós vamos formar os nossos grupos de trabalho, então precisamos, né, de especialistas que entendam ali de cada tema, do grupo do agro, do grupo disso, do grupo daquilo, porque nós vamos montar um projeto de lei, cada deputado vai protocolar um e nós vamos regulamentar se o governo não nos escutar. E aí eles, não, esse grupo vai para a gente, esse é nosso, olha, aqui é CBS, BS, esses 6 são nossos, 6 do Mulheres no Tributário. Nem sabia se podia pedir, né? Acabaram de sentar ali na mesa para conhecer o Instituto e já pegaram Já 6 dominaram, grupos já para coordenar. Aí eu lembro que na primeira reunião, eu olhava para a cara da Fê, eu olhava para a cara da Lina assim, não, pessoal, porque advogado é ótimo em debater. Tecnicamente, né, todo mundo ali muito preparado. E cada um com um ponto, acho super democrático, ótimo. Mas o desafio foi transformar aquilo em lei. Escrever, né? Transformar em texto aquilo ali. E, enfim, mas foi um momento maravilhoso. Fizemos reuniões aos domingos, reunião de sábado à noite. Era criança entrando no meio da reunião, cachorro. Tivemos mais de 50 mulheres do nosso grupo participando. Depois, ajudamos na organização das primeiras audiências, dos primeiros debates da Câmara, em que também acho que cerca de 30 mulheres participaram. E eu não tenho dúvida que foi um momento histórico e que vai ficar guardado na nossa memória. E
um marco para as próximas gerações, porque, inclusive, eu tinha visto uma entrevista que se referia até à emenda constitucional, né, até a PEC, que a participação feminina na reforma era de apenas 7%. Acredito que se a gente levar em consideração hoje a Lei Complementar 214 e o PLP 108, eu tenho certeza que o Mulheres no Tributário contribuiu para a mudança dessa estatística. Não, com certeza foi Se a incrível. gente fala muito e conseguiu vivenciar muito isso, eu digo que se no judiciário nós achamos que é um ambiente ainda predominantemente masculino, que a gente sabe, né, que nas cortes superiores, nos tribunais, temos muito mais homens do que mulheres compondo essas mesas, no legislativo, então nem se fala. O percentual de mulheres dentro do legislativo é muito pequeno. Né? Então, estar dentro, né, na Casa do Povo, dentro do Congresso Nacional, debatendo, falando sobre reforma tributária e sendo ouvidas, eles prestando atenção, nos chamando, tirando dúvidas, isso para mim assim é algo que realmente marcou muito, que eu nunca vou esquecer. Porque é disruptivo, é quebrar barreiras, é realmente transformar um cenário para as próximas gerações. Sim, Então, com assim, de certeza. mostrar para as nossas filhas, para os nossos filhos, de que é possível estar nesses ambientes, que nós devemos estar. Isso é algo que nós falamos muito, como a Carol falou, é um trabalho de formiguinha? Né? Quanto que você pode contribuir? Mas se você pode contribuir, se aquele 1% do que você falou foi ouvido e você vai fazer a diferença, então nós temos vários pontos que hoje a gente pode olhar na lei, a gente olha na lei, tem o nosso nome lá, né, no projeto de lei, nas sugestões, e que a gente olha para a lei e fala, esse ponto aqui foi uma reunião que nós fizemos no Ministério da Fazenda e que eles nos ouviram e que a gente conseguiu fazer uma mudança. Esse ponto aqui foi um ponto que a gente, né, debateu dentro do Congresso Nacional e que os deputados, que os senadores que nos ouviram e incluíram, então que modificaram. Então é muito gratificante, como a Carol falou, poder participar e poder dizer que de alguma forma a gente está contribuindo aí para um cenário tributário mais justo, mais eficiente, né? E continua contribuindo, né? Porque a gente ainda tem muita coisa pela frente. Agora o PLP 108. E vocês lembram de algum ponto específico, assim, da lei complementar, que teve o dedinho ali bem focado da MT? Alguns. Um especial para mim, vou deixar a Fran falar o dela. Não o dela, né? Claro que a gente sempre trabalhou em conjunto, mas nós nos dividíamos nas audiências públicas e cada uma ia defendendo uma pauta do que a gente tinha ali para, né, para trabalhar. Mas um ponto que para mim foi muito gratificante, que eu lembro quando eu falei a primeira vez na frente parlamentar lá do empreendedorismo numa reunião e que os deputados abraçaram, porque também muitas pessoas criticam às vezes, né, os parlamentares. Eles não querem saber, não querem... Não, eles estavam super interessados, só que o tributário é complexo. E o que é perigoso é que muitas vezes a narrativa construída em cima da técnica não é bem a verdadeira, né? A gente vê às vezes a mídia, não, vai melhorar o imposto de renda. Não, a gente está tendo uma taxação de dividendos, por exemplo. Então, enfim, essa clareza, essa transparência é importante para ter um ambiente de confiança mesmo. Mas algo que foi muito especial para mim e que eu vi que eles abraçaram, assim, que eles, não, isso não pode acontecer, foi o plano de saúde. A lei, ela vedava o crédito do plano de saúde, ela considerava como uso e consumo pessoal, e agora, desde que esteja num acordo ou numa convenção coletiva, que é mais ou menos o que nós temos hoje para PIS e COFINS, permite o creditamento, porque chega a ser absurdo a gente pensar que um dos maiores problemas do Brasil hoje é a saúde pública. O SUS, ele é caótico. Como que eu vou usar o tributo para desestimular uma contratação? Porque se eu não der crédito para a empresa que está contratando o plano de saúde para os funcionários, a probabilidade dela não contratar é muito maior. Até porque é um benefício, né? Não é uma obrigação da empresa. Exatamente, existe a faculdade ali. E aí, desde que vinculado a acordo ou convenção coletiva, o que é ótimo também, porque os sindicatos podem, né, colocar isso já até como uma exigência para que esse crédito ele seja gerado, é esse ponto. E aí, na audiência pública, falei novamente sobre isso e hoje tá assim no texto e foi gratificante, né, para pensar que saúde pública, né, um tema tão importante,
a gente conseguiu Ser ouvida e ali mudar. numa Não, isso é incrível. melhoria. Muito bom. E você, Fran, tem algum leito? Tem. É um ponto que também nós trabalhamos em conjunto com várias outras frentes. É o Nano Empreendedor, que é uma nova categoria que nós teremos aí, temos agora, né, na Lei Complementar 214 de 2025, mas no primeiro projeto de lei apresentado, a redação era de que todos seriam contribuintes de IBS e CBS com uma alíquota de 27,5%. E nós trabalhamos, então, e defendemos, falei na Câmara dos Deputados, não vou me esquecer da reunião em que a gente teve no Ministério da Fazenda, em que eles disseram que eles tinham escutado e que eles iriam incluir essa categoria, foi de que justamente nós temos os nanos empreendedores, que são os empreendedores compostos aí majoritariamente 60% por mulheres, que usam como uma renda complementar. Então, são revendedores de produtos, são motoristas, né, de aplicativos, e que eles trabalham hoje na informalidade e que nós lutamos e buscamos que eles fossem isentos, que tivesse uma faixa aí de isenção, então, para não pagamento, né, desse valor, né, que a gente sabe aí que é o nosso IVA dual, ele vem com uma alíquota alta, 27,5%. Então, vamos dizer assim, uma renda complementar de uma mulher que usa essa renda para complementar a família, Um terço da renda, que é uma renda aí de R$ 3.500 com 27,5%. E que ela não vai ter crédito, Exato, né? que ela não vai... Exatamente. E fomos atendidos, então, nosso pedido foi acatado. Hoje existe essa categoria, ela vai ser regulamentada agora pelo governo, são os nanos empreendedores. O nosso pedido era de que fosse o teto do MEI, então até R$82 mil, mas o governo acatou R$40 mil faturamento anual. Já é um grande avanço, não podemos reclamar, e foram vários debates, várias audiências, e aí fico muito feliz em ver que a gente conseguiu contribuir aí para que essa categoria também consiga seguir e ter aí esse benefício e não pagar uma alíquota tão alta. Muito bom, meninas. E agora eu quero que vocês contem do projeto de um movimento para uma sociedade, né? Que acho que foi a próxima etapa, o próximo passo aí Eu acho desse que... encontro de almas, né? Vamos dizer assim. Bem isso. Eu acho que, assim como eu disse que não foi o direito que me escolheu, não fui eu que escolhi o direito, foi o direito que me escolheu, eu acredito que a nossa sociedade também nasce disso. O Mulheres no Tributário é um filho nosso, né? Um filho que nasceu do coração e que nos dá trabalho. E exige Não dá para bastante. negar, né? E como a gente está falando sobre pessoas, esse é outro ponto que eu também sempre falo. Eu aprendi e aprendo muito tributário diariamente, sou muito grata, né, a todas as professoras, os professores que nós temos no Mulheres no Tributário, mas o que eu mais aprendi, o que nós mais aprendemos no Mulheres no Tributário é sobre pessoas. Então, são demandas diárias, acontece, às vezes a gente tem que pegar na mão, falar, olha, não briga com a coleguinha, olha, gente, vamos dar espaço, tem espaço para todo mundo, calma, até problemas complexos. Tem que ser muito diplomático, né? Com muita inteligência emocional aí. E isso está no nosso dia a dia, tanto Mulheres no Tributário quanto a reforma tributária. E, enfim, a gente já sempre debateu, trocou ideia de trabalho, já tinha parceria de trabalhos em conjunto, e com a vinda da FREU para São Paulo, a gente, por que não, né, uma sociedade? E aí, além da sociedade de advocacia, né, que a gente continua trabalhando e continuamos, e somos sócias também, atuamos no jurídico tributário em conjunto, nós tivemos aí mais um filho. Mas sempre falam, né? Quem tem a agenda cheia é que dá para essa pessoa que ela vai executar. Mais um projetinho, né? Quem tá com a agenda vazia não confia. E aí nasce a Tex 360, com o objetivo do quê? Tudo que eu não tenho no escritório de advocacia, tudo que não é jurídico, mas é tributário, tem a Tex 360 para fazer realmente o 360 fechar, né? do tributário. Todo o atendimento. Então, é a aba consultiva de vocês. Exato, é uma consultoria boutique. Quando vocês falam boutique, porque boutique não é um termo muito usual, né? Eu sei que é um termo usual aqui, acho que mais de São Paulo, mas talvez para quem esteja nos assistindo nunca ouviu falar. Porque a Carol tinha comentado, escritório boutique, agora consultoria boutique. Quando vocês falam boutique, o que vocês querem dizer exatamente? O nosso principal objetivo é atendimento de qualidade.
Então, é o que nós prezamos dentro dos nossos escritórios, como a Carol falou, a gente preza pelo nosso cliente, então, pela avaliação dele, pelo bom atendimento dele, pelo bom resultado. E aí, isso nós temos muito em comum, que nós pensamos muito iguais nesse sentido de que é o dividir para multiplicar. Ninguém é bom em tudo, a Carol falou isso no início. E aí, dentro da consultoria boutique, dentro do nosso escritório boutique, o nosso objetivo é trazer para o nosso cliente o que tem de melhor no mercado. Então, não é o full, não é o geral, mas sim personalizado e especializado para ele. Dentro da Tex 360, da consultoria, um dos nossos slogans é que é o maior hub de tech-techs do Brasil, justamente por isso, porque o nosso foco é trazer para as empresas e para os nossos clientes os melhores parceiros, os melhores fornecedores que tenham e que possam entregar os melhores resultados dentro da especialidade de cada um. Então, temos um parceiro que é bom em ICMS, temos um parceiro que é bom em tributos federais, temos um parceiro que é bom em reforma tributária, e ali a gente vai entregar, então, num formato boutique que é personalizado para o cliente esse resultado. Eu acredito que hoje é como pensar em algo que é feito em massa e algo que é feito personalizado. Nós não temos o objetivo de ter 100 pessoas trabalhando conosco. Entendi. Nós não queremos esse tipo de demanda. Nós não queremos distribuir 1000 ações, né? Não quer ser Ctrl-C, Ctrl-V. massa, né? É Exato. algo personalizado. E aí nós temos mais de 10 softwares hoje que a gente trabalha dentro de casa. Então, a gente trouxe isso para a Tex 360. A gente tem mais de 10 parceiros. Então, eu tenho um parceiro que é especialista no ramo alimentício. Então, essa parte de frigorífico que precisa de laudo, que eu preciso de um engenheiro específico de tal coisa, é esse parceiro. Uma demanda de CMS no Rio de Janeiro. A gente sabe que CMS no Rio é tal pessoa. E algumas coisas também dentro de casa, reforma tributária. Hoje a gente tem aí uma metodologia, um trabalho inovador que a gente tem feito para as empresas, que é um planejamento diferenciado e que a gente fica 12 meses ali no dia a dia da empresa e mostrando, porque relatório eu posso entregar. Mas o que a empresa faz com aquele relatório? Então, a gente pega na mão da empresa e vai, olha, vamos pegar esses seus fornecedores. Então, para treinamentos, a gente vai dar um treinamento para os fornecedores, porque os fornecedores estão no Simples. Tudo isso a gente faz pela Tex 360. A parte jurídica, vai ter uma demanda, vou ter que... judicializar alguma demanda, vai ter que fazer um parecer, uma opinião legal. Aí o escritório. É. Mas algumas coisas nós já tínhamos, né, dentro do escritório, mas aí a gente dividiu com esse objetivo de 360. E como nós temos também essa habilidade, né, de comunicação e de conexão, muitas vezes também a gente vem, auxilia um cliente na questão do M&A, na questão de um crédito tributário, numa negociação. Então, a Tex 360 também, no que se refere a créditos tributários, está ali para auxiliar nisso. Questões também, isso para o escritório, mas a gente também, opiniões legais em relação a textos legislativos, isso a gente também contribuiu com algumas empresas e estamos contribuindo. O que eu preciso? Eu estou enquadrada nessa redução de alíquota? Ou eu não estou? Ou esse texto me protege? Qual que é a sugestão? Que a gente vê muitas vezes que... Fazer um estudo mesmo, né? Você faz um estudo. O próprio pessoal de relações governamentais precisa desse suporte de um legislativo jurídico. Então, a gente está aí para fazer o 360 do tributário nos próximos anos. Muito legal. Eu, dentro da nossa metodologia, eu chamo isso, e eu acredito que vocês também, de governança tributária. Né? Porque a governança tributária, como a gente implementa, e eu ensino isso também, ela é dividida em 4 pilares. Então, você tem o pilar da gestão, né? Que é justamente você ter os procedimentos internos da empresa em relação ao cumprimento das suas obrigações acessórias, é o pilar de gestão. Nós temos o pilar do compliance, né? Que é justamente colocar em conformidade, tanto parte de dívidas como parte de passivos ocultos. Agora, com reforma, compliance é mais do que necessário, porque as empresas precisam de muitos ajustes. O pilar do planejamento, né? O planejamento tributário, eventuais estudos que têm que ser feitos, como você comentou,
dentro do IBPT, do Instituto, a gente sempre foi contratado para fazer estudos mesmo, né? Então, tem lá a Associação das Empresas de Internet. Quero saber se a reforma vai ser boa ou ruim para o meu segmento. Estudo, né? Ou às vezes uma empresa, como você comentou, é o pilar ali do planejamento, que envolve não apenas a questão de você fazer o planejamento tributário, mas você ter realmente subsídios, instrumentos para trazer uma redução de carga tributária. E o pilar de negócios, né, da inteligência de negócios, que é justamente na reforma a gente vai ver muito isso em relação à precificação, as novas metodologias de precificação, escolha de fornecedores, né, questão da revisão dos contratos, né, então tem vários pontos assim, e tudo isso a gente segmenta como um trabalho consultivo, né, que envolve, acho que se fosse traduzir para o negócio de vocês, envolveria tanto a Tax 360 como o escritório, porque dentro de tudo isso vão ter situações que vão demandar análises jurídicas. Então, eu trago isso para facilitar a compreensão das pessoas, para a gente colocar dentro de uma caixinha de método, assim. Então, vida longa, Tax 360, que vocês tenham muito sucesso. A gente sabe que não é fácil, qualquer projeto empreendedor, mas certamente com tudo que vocês já fizeram até hoje, vai ser mais um projeto de sucesso, meninas. Próximos passos agora. E antes também da gente acabar, depois dos próximos passos, eu quero que a gente explore um pouco da questão do lado pessoal, né? Que é um desafio para quem é mulher, é líder, tá aqui. Vocês também, assim como eu, tenho filhos pequenos, né? Então, primeiro vamos falar de próximos passos, para a gente falar do lado mais pessoal, de como que a gente consegue gerenciar tudo isso. Então, os nossos próximos passos agora, ontem nós fizemos o lançamento aqui em São Paulo da nossa nova marca, então, da Tax 360. Agora o nosso objetivo é expandir, então, realmente colocar a Tax 360 aí em funcionamento e realmente para rodar. A gente está trabalhando, como a Carol falou, ativamente aí nessa parte de transição. As empresas, quando a gente fala, a reforma tributária, eles ainda têm uma sensação de que isso é longe, de que isso vai demorar para acontecer, mas não. 2026 está aí, a gente inicia um processo de transição já no próximo ano, as empresas elas precisam se adequar, então a gente está com esse trabalho aí intenso, justamente para ajudar aí os nossos clientes, enfim, a essa adequação aí com a reforma. Eu acho que a gente está num momento muito bom. Eu vi esses dias de um cliente que ele falou, não, mas a reforma tributária não me preocupa, não é nem porque ele acha que está longe, mas é porque ele acha que todo mundo vai ter que se adequar. Então, não precisa me preocupar com revisão de precificação, nada, porque eu vou ter que fazer como todo mundo vai ter que fazer. Então, se a gente não fizer, a gente vai estar fora. E é uma visão para a gente também poder trazer outros pontos de vista, né? Porque não é bem assim. Outros pontos fundamentais, né? Eu costumo dizer, esses dias eu também estava com um cliente e a gente está com um projeto de reforma tributária lá para ele, e ele precisa levar para a diretoria. E a gente já atua com ele na parte tributária, mas não da reforma especificamente. A gente está com um projeto bem legal, que é essa metodologia que a gente desenvolveu para ter um passo a passo ali e que pega o ecossistema todo da reforma naquela empresa, porque não adianta eu olhar só para a empresa, eu tenho que olhar para todos os stakeholders, eu preciso olhar para fornecedor, para consumidor, localização geográfica do consumidor, localização do fornecedor, perda de benefício do fornecedor, será que meu preço vai aumentar, vai diminuir, logística vai melhorar, vai piorar, enfim, é olhar o todo, não é só olhar qual o impacto para mim, se eu olhar só o meu umbigo, tá, e se eu faço celular, se eu não tiver as pecinhas de dentro, e se eu não tiver a tela, não adianta. E você não muda todos os seus fornecedores do dia para a noite. E nem os seus consumidores. E nem revisa todos os seus contratos da noite para o dia também, né? Porque vai ter impacto de preço aí, né? Muita renegociação que vai ter que ser feita. E aí até esse cliente, ele falou, eu preciso levar para a diretoria. Ele faz parte da diretoria, que ficou com essa parte. Só que eles têm, obviamente, a empresa, né? Tem inúmeros pontos para pensar. Mas como que eu aprovo isso rapidamente? Aí eu falei, olha, o nosso trabalho ele é de 12 meses, o ano que vem a gente já tem a alíquota teste. Se você tributar errado, você vai precificar errado. Se você precificar errado, você vai comprometer a própria viabilidade do seu negócio. Então, muitas vezes as empresas, elas olham, olha, mas como que esse copo aqui, ele custa R$5 nessa loja, e nessa loja ele custa 10, o mesmo copo? Como que ele consegue vender por 5?
estratégias tributárias, e aqui a gente está falando de algo lícito. E quando nós olhamos para grandes companhias, é a mesma coisa. Inclusive, nós estivemos em Brasília com o secretário Barreirinhas. Gente, as maiores empresas do Brasil, as multinacionais, essas empresas grandes, não são as empresas que mais pagam tributos. As empresas que mais pagam tributos são as médias. Porque as médias empresas não conhecem JCP, não conhecem muitos benefícios tributários, subvenção, enfim, inúmeros pontos que eu posso reduzir a minha carga tributária de forma lícita e que não são utilizados porque não tem essa assessoria jurídica tributária tão eficiente quanto tem uma multinacional. Uma multinacional, muitas vezes, tem vários tributaristas, várias bancas trabalhando em conjunto, causas estratégicas, né? Vários escritórios trabalham em conjunto. Então, eu acho que isso é fundamental e é o momento, porque nós veremos toda mudança, ela traz desconforto. Mas até agora eu tô lendo aquele livro Antifrágil e é fantástico. E como nós, se você olhar para a sua própria evolução como ser humano, como momentos de mudança trazem transformação. Então, nós veremos pequenas empresas se tornando rapidamente grandes com a reforma, porque elas vão utilizar dessa mudança como uma estratégia para um diferencial competitivo, e empresas grandes muitas vezes ficando pelo caminho, porque ou não estão estudando, ou não estão se planejando, ou deixaram para a última hora. Eu gravei um outro episódio aqui do podcast falando sobre revoluções tributárias, né? Porque a gente está vivendo uma era de revolução. A reforma tributária, ela é uma reforma tecnológica. Além da tecnologia agregada à reforma tributária, a gente está vivendo um cenário de revolução tecnológica. E casa muito com o que você trouxe, Carol. Ou a gente se atualiza, se adapta para inovar e nos mantermos competitivos, isso eu falo para empresário, falo para nós da área tributária, ou a gente vai estar fora. Ou a gente vai ser engolido por quem está se atualizando e está inovando e está entendendo que as coisas não vão ser mais como eram antigamente, né? Então, que sirva de alerta, inclusive, para você que está nos ouvindo, que não fique para trás. Tá? Seja você empresário, seja você profissional da área do direito, da área da contabilidade, estando ou não estando já na área tributária, acompanhe toda essa revolução, porque vocês têm visto episódio após episódio as pessoas vindo aqui falando a mesma coisa. Né? A gente está vivendo um momento de profunda mudança, que é uma revolução. E aí vem para a gente poder encerrar, né? E como que fica ao lado mãe, né, o lado pessoal dessas mulheres maravilhosas no tributário? Como que dá conta disso tudo? É difícil. Eu digo que não existe fórmula mágica. Quem nos vê, né? Eu digo que nos vê assim, arrumadas, às Plenas, vezes né? plenas, não tem noção o quanto é difícil equilibrar, né? São vários pratinhos. E nem sempre a gente tá equilibrando, né? Não, isso é o que eu mais gosto de falar. Vem várias mensagens para mim no Instagram. Fran, como que você dá conta? Eu não dou conta. Tem dias que eu sou uma mãe melhor, tem dias que eu sou uma profissional melhor, tem dias que eu sou uma amiga melhor, tem dias que eu sou uma pessoa melhor, e assim vai. Porque não é todo dia que a gente consegue equilibrar, e essa sensação de equilíbrio parece que você está sempre em falta. Então gera ansiedade, gera depressão, é difícil de lidar com tudo isso, com uma pressão da sociedade. Porque é isso, nós não somos só profissionais, nós somos mães, nós somos mulheres. Então a gente também quer se cuidar, a gente quer ter o nosso momento, né, de ir num salão, Nosso, né? nosso. Isso até é um gancho para mulheres no tributário, porque a gente escutou muito e eu acho que isso é um grande diferencial do projeto, que é essa sensação de pertencimento que as mulheres sentem conosco. Porque é um projeto em que nós continuamos sendo femininas, a gente gosta de se vestir bem, a gente gosta de se arrumar, a gente gosta de ter o nosso momento, de fazer uma compra, de ir num salão, mas sem perder também esse outro lado de profissional, de trabalhar, de estudar, de investir na nossa carreira. Então, isso é algo que é difícil. E de ser líderes no campo profissional também, né? Porque Exato. Aqui todo mundo lidera, né? A gente lidera tanto negócios como uma
como uma comunidade, né? Vocês, de vocês, a minha mãe, Uhum. mas de liderar pessoas, né? Comunidades, pessoas que vêm e de alguma forma se espelham, né, na gente. E Isso. é importante a gente colocar isso, que Uhum. eu falo que é muito difícil equilibrar mesmo, de não estar equilibrando. Cada Não. hora a gente tá dando foco em alguma coisa. Não tem como. Às vezes a gente tá dando Exatamente. foco, feriado, não pensei em trabalho. Uhum. Pensei muito pouco, fiquei lá, pintando Bobbie Uhum. Goods com a minha filha. Tuas Isso. filhas pintam Bobbie Goods Pintam, também? Pintam, Então, eu pintam também. aprendi a gostar de pintar Bobbie Goods. Mas elas não deixam, eu preciso comprar um caderninho pra mim, que elas não A dividem o minha delas filha, ela ama. comigo. Mamãe, vem pintar Bobbie Goods comigo. Ela ama, desde que eu vendo tutorial no YouTube. Mas foi um momento mãe, foi um momento que eu deixei de lado um pouco a Letícia tributarista, a Letícia empreendedora, empresária, pra curtir ali aquele momento. Mas tem horas que não, agora eu tô aqui, né? E eles estão lá. E você, Carol? Você também tem filho? Porque a gente tem filhos em idades muito próximas, né? Sim. Todo mundo aqui tem 2 filhos, a Carol tem 2 meninas, eu e a Fran um casal, de idades muito próximas, inclusive. E é legal esse compartilhamento, né? Porque... Eu tenho uma filha de 9 e uma filha de 5. Esses dias a minha de 9, mãe, você viaja muito. E aí eu, filha, a mamãe viaja, mas quando você crescer, a mamãe quer que você encontre um trabalho que você gosta, assim como a mamãe gosta do trabalho dela. Eu acho que esse é um ponto importante também, porque nós crescemos, eu acho que na nossa época, o papai e a mamãe vão trabalhar porque vão ganhar dinheiro. E alguns adultos aí crescem não gostando do trabalho, ou não gostando, ficam não indo atrás de frustrados, ganhar né? dinheiro, porque isso é importante, né? A gente passa grande parte do nosso dia trabalhando, você tem que gostar do que você faz. Tudo bem provisoriamente, né, temporariamente. A gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, a gente vive num país com grandes desigualdades, né? mas olha, eu vou começar aqui, e eu vou Daqui pra cá, né? ter uma meta, mas você escolher trabalhar com algo que você não gosta e ter isso pro resto da vida é muito difícil. Então, eu acredito que você gostar do seu trabalho já é um grande caminho. E eu acredito que uma pessoa realizada, ela é uma pessoa melhor. Porque a gente transborda, parece redundante, né? Mas a gente transborda daquilo que tá cheio dentro da gente, é o que a gente tem dentro. A boca fala que o coração está cheio, né? É bíblico, inclusive. E aí eu acho que quando você gosta do seu trabalho, você é uma pessoa realizada, com uma realização pessoal. E aí também, trazendo para o lado bíblico, eu acho que Deus nos dá dons. E eu acho que o trabalho também, né? É bíblico que o trabalho, ele traz boas coisas e que ele é necessário. Então, eu acho que quando você junta o seu dom com o seu trabalho, você está muito próximo do seu propósito de Deus. Sim. E eu acho que isso te traz uma conexão e uma satisfação. Então, embora eu fique cansada, e muitas vezes muito cansada, eu acho que você se recarrega porque você tem isso dentro do seu coração, você tem algo que te traz realização. Só que eu sofro de saudade hoje. Eu saí ontem de casa, eu já tô morrendo de saudade delas. Eu queria chegar e dormir abraçadinha com elas. Só que eu sei que o interior para elas é melhor, elas têm uma qualidade de vida melhor. Daqui a pouco, talvez, quando elas crescerem um pouquinho, talvez até para estudar, fazer o colegial em São Paulo. Mas eu sei que hoje a qualidade de vida que elas têm lá, elas vão pro balé de bicicleta, elas vão. E sempre que eu tô lá, eu também procuro ter um tempo de qualidade. Porque aí a gente vê muitas mães que às vezes têm disponibilidade, que trabalham pouco ou nem trabalham, mas que não estão no balé dos filhos, que não estão na natação dos filhos. Eu fiz, graças a Deus, tive, né, a possibilidade, eu fiz natação com as duas até 2 anos. Eu tô presente sempre que eu tô lá. E eu acho que a gente tem que acabar com a ideia da grama do vizinho mais verde. A gente tem que acabar com a ideia também de plenitude. Porque plenitude, na verdade, é você estar em paz. Nós somos, né? Deus nos criou assim. A gente não tem todas as certezas. E tá tudo bem. A gente sempre vai estar incompleto, de certa forma. E tá tudo bem lidar com essa imperfeição, porque a imperfeição ela é da própria natureza humana. Então, quando eu me aceito imperfeita, eu também tenho facilidade de aceitar a imperfeição do outro. E isso facilita no seu dia a dia. Então, hoje eu tento ter ações práticas. Eu fui para Trancoso no congresso lá do IAT, que aliás foi excelente, né? Eu levei as meninas, tirei mais 2 dias, porque os dias de congresso
A Cami, minha assessora, foi junto, foi uma querida, me ajudou. Porque os dias de congresso eu ia lá, teve o dia da palestra, eu estava conversando, eu estava fazendo networking, teve o jantar de palestrantes. Então, teve um dia que eu cheguei, elas já estavam dormindo, mas pelo menos eu consegui passar o final de semana com elas e eu tirei 2 dias pós-congresso, que elas gostam bastante lá do Clube Med, e fiquei com elas. Agora, semana que vem, nós vamos para a Espanha, nós vamos participar do evento de Madrid da OAB. Estamos super felizes, é uma oportunidade maravilhosa. A Rosara nos acolheu aí super bem, fez essa ponte, esse convite, né, que veio através da OAB e do Maneira. Então, estamos super felizes com essa participação, mas é uma oportunidade. Eu não posso levá-las para ficar 8 dias em Madrid e faltar de novo da escola, fora que levar alguém para cuidar delas lá, né? Não tem a mesma segurança do que você tá num resort, num Clube Med. Enfim, aí a gente vai se encaixando. O que eu posso fazer? Esse final de semana eu quero levar elas para passear. Ao mesmo tempo, por mais que o corpo esteja cansado, a gente otimiza esses tempos, porque você dá muito valor para cada momento. Então é um desafio, mas a própria família, a minha avó filha, né? Eu fui 3 vezes visitar minha avó esse ano, porque ela mora em Itapê, que é a cidade do lado. Mas a gente vai fazendo, eu acho que são fases da vida. Esse ritmo que nós estamos, que é mais Vocês acelerado... estão plantando muito também, né? Exato. Não é para viver a vida toda. Estão plantando, É um plantio. Né? Mas é um momento de oportunidade de grande transformação da área tributária, que precisa do nosso trabalho. Então, eu acho que agora não tem como pisar no freio. Vamos, né, depois de 2032, se nos deixarem, por favor, que as reformas, né, que a reforma da renda seja concluída até ainda esse ano que venha a da Previdência, a da folha de pagamento, e, enfim, que a gente consiga aí ter uma tranquilidade maior. Mas é isso, é saber que cada dia a gente vai equilibrar um prato, saber que tem alguns pratos que vão cair, tudo bem. Eu só peço para Deus sabedoria de ver qual prato está caindo, para não chegar depois e falar, nossa, caiu, esse não podia cair. Porque a gente não vai conseguir equilibrar tudo e a vida não é uma conta que fecha diariamente. É tipo a dieta, sabe? Não é igual no final do ano que a gente chega lá e fala, engordei 5 quilos no dia 25. Não, você engordou 5 quilos que você... Alguns dias aí, algumas semanas, você tá abusando. Então é isso, um dia, tudo bem, né? Eu não ser uma boa mãe um dia, tudo bem eu não ser uma boa aluna um dia, não ser uma boa professora, não ser... Mas eu tenho que olhar essa conta final, tá fechando, tá positiva, para valer a pena, até porque no final da vida, né, somos nós que estamos escrevendo nossa história e vamos olhar para trás e ver o que a gente deixou de legado, o que a gente deixou aí e que a gente possa deixar todos um bom legado. Eu falo para meus filhos, porque é normal, né? A gente viaja muito. Mamãe, você viaja muito. Ai, mamãe. A Naomi mesmo estava falando, não, você não vai viajar dessa vez, eu não vou deixar. Eu falei, amor, mamãe precisa viajar, é importante. Eu falo, eu quero só deixar um bom exemplo, porque eles precisam ver que a gente tem que plantar para a gente poder colher, e que as coisas não vêm fácil, e que é muito bom a gente exercer um ofício que tenha um propósito que a gente goste. Eu deixo muito claro, eu quero que você também encontre algo que você goste, deixe tão satisfeita, como que eu faço todos os dias me deixa satisfeita, né? E eu acho que esse também é o nosso papel, de deixar isso como um bom exemplo para eles. Porque, como você falou, às vezes tem tanta gente que passa a vida odiando o trabalho, né? E que imagem você vai passar para os teus filhos, que trabalho é um porre, né? E não é. Trabalho edifica o homem, como você falou, tá na Bíblia. Mas, meninas, muito bom. Muito obrigada. Sei que a Fran agora tem que ver os seus pequenos, né? Para que estão lá. Sim, isso é algo que tá deixando meu coração quentinho. Um dos motivos da minha mudança e de trazer eles é justamente isso. Eu estou aqui agora, eu posso sair daqui e vou dormir abraçada nos meus filhos. Que eu sei que isso vai fazer diferença para eles agora, da nossa rotina do ano passado. Então, eu falo, é isso aí. A gente vai tentando organizar, vai ajustando e... Isso aí. Mas obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Que possamos sentar num futuro próximo aqui, termos mais novidades para compartilhar com o pessoal. E para você que ficou aqui nos assistindo, espero que essas duas tenham inspirado vocês, assim como me inspiram sempre. Eu acho que a gente tem que valorizar e tem que aplaudir de pé, né? Porque a gente sabe que não é fácil e o que vocês fazem realmente é incrível. Sou profunda admiradora, tá? Contem comigo para sempre que vocês precisarem. E para você que nos acompanhou,
também tocou, deixou teu coração mais quentinho aí, como diz a Fran. Então faz o seguinte, compartilha esse episódio com outros profissionais da área jurídica, da área contábil, professores que estejam já na área tributária, porque isso vai fazer diferença na jornada profissional. Compartilha com outras mulheres também, para que possam estar participando desse movimento do Mulheres no Tributário, que é um movimento incrível. E não deixe de curtir também esse episódio e de se inscrever aqui no canal, porque toda semana a gente tem episódio novo para vocês. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, até lá.